E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito de semelhança de triângulo e teorema de Tales. São dois assuntos que têm bastante importância dentro da geometria plana e aparecem aí no Enem em vários vestibulares. Espero que você goste do vídeo. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá aquele like, vamos fazer o canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a conteúdo para aprender realmente matemática. Vamos ao vídeo? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito de semelhança de triângulos. Inicialmente, quando é que dois polígonos, de maneira geral, são semelhantes? Dois polígonos são semelhantes, pessoal, quando eles têm ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. No caso do triângulo é mais fácil. Para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham ângulos correspondentes congruentes. O fato de dois triângulos terem ângulos correspondentes congruentes já garante que eles são semelhantes, e aí, como consequência disso, a gente pode dizer que os lados correspondentes são proporcionais. Então, no caso do triângulo, a gente teria a seguinte situação. Imagine que a gente tem esses dois triângulos. Perceba que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D. Perceba também que o ângulo B, ele é congruente ao ângulo E, pela nossa figurinha. E perceba também que o ângulo C, ele é congruente ao ângulo F. Aconteceu isso, qual é a consequência? É que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEF. Ok? Consequência disso, os lados correspondentes serão proporcionais. Como é que a gente faz para estabelecer então essa proporção? A gente faz assim, ó. Pega, por exemplo, ó, o ângulo A e o ângulo D, eles são dois ângulos congruentes. Então, para a gente fazer a proporção, a gente pode fazer o seguinte, ó. O lado oposto ao ângulo A, que é BC, está para o ângulo oposto ao ângulo D, que é EF. Assim como, dá uma olhadinha agora no ângulo B e no ângulo E, que são os dois ângulos que são congruentes. E aí a gente faz oposto ao ângulo B é AC, está para oposto ao ângulo E, que é DF. E finalmente, oposto ao ângulo C, AB, está para oposto ao ângulo F, que é DE. Essa razão ela é constante e igual a um K. Quem seria esse K? Esse K é o que a gente chama de constante ou razão de semelhança. Então nós vamos chamar esse K aqui de razão de semelhança. Bom, um significado bem legal para esse K é o seguinte. Como nessa situação a gente tem que este triângulo é semelhante a esse, ó, e a gente está dividindo os lados desse triângulo ABC pelos lados desse triângulo DEF, esse K aqui, ó, significa o quanto os lados do primeiro triângulo serão maiores ou menores em relação aos lados do segundo triângulo. Por exemplo, se o valor desse K aqui for 2, se a gente está dividindo os lados do primeiro triângulo pelos lados do segundo e esse K for 2, significa que os lados do triângulo ABC serão o dobro dos lados do triângulo DEF. Se esse K aqui der, por exemplo, meio, aí já é o contrário, né? A gente está dividindo os lados do primeiro triângulo pelos lados do segundo. Se esse K for meio, significa que as medidas dos lados do triângulo ABC serão a metade das medidas dos lados do triângulo DEF. Então esse K é exatamente isso, o quanto um triângulo está aumentado ou diminuído em relação a outro. Entendeu? Top. Bom, algumas observações importantes envolvendo semelhança de triângulos. A primeira, se a razão de semelhança de dois triângulos, esse K que a gente acabou de achar, for igual a 1, então a gente diz que esses triângulos são congruentes. Faz sentido, né, pessoal? Porque os ângulos de dois triângulos semelhantes já são congruentes. Se a razão entre os lados der 1, significa que os lados também são congruentes, né, ordenadamente. Então esses dois triângulos seriam congruentes. Seguinte, para facilitar um pouco mais a nossa vida, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de dois triângulos é sempre 180 graus, né? Então imagine que a gente tem dois triângulos em que a gente tem certeza que dois ângulos do primeiro triângulo têm as mesmas medidas dos dois ângulos de um outro triângulo.
Como a soma dos ângulos internos é 180, o que falta para completar 180 nesse triângulo é igual ao que falta para completar 180 no outro. Portanto, se a gente tem dois triângulos que têm dois ângulos congruentes, automaticamente o terceiro também será. Isso quer dizer o quê? Que para a gente analisar se dois triângulos são ou não são semelhantes, basta a gente verificar se eles têm dois ângulos congruentes. Porque se eles tiverem dois ângulos congruentes, automaticamente o terceiro também será. E aí, obviamente, os dois triângulos serão semelhantes. Ok? Então, para a gente analisar se dois triângulos são semelhantes, basta a gente ver o quê? Se eles têm dois ângulos congruentes. Porque aí, automaticamente, o terceiro também é congruente. Outra observação. Se a razão de semelhança de dois triângulos é K, então a razão entre dois elementos lineares, ou seja, lados, bases, alturas, perímetros, etc., também é K. Então, pessoal, se a razão de semelhança de dois triângulos é um valor K, significa que a razão entre quaisquer elementos lineares do primeiro pelo segundo, correspondentes, obviamente, vai dar esse K. Ou seja, o lado de um dividido pelo lado do outro dá K. A base de um dividido pela base do outro é igual a K. A altura de um dividido pela altura do outro também é K. O perímetro de um dividido pelo perímetro do outro também é K. Então essa razão entre os elementos correspondentes é sempre igual a K. Ok? Não é só a razão dos lados, né? E a gente pode estender o conceito de semelhança de triângulos para qualquer polígono, né? E aí é aquela historinha. Lembrando que para o triângulo ser semelhante, para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham ângulos congruentes. No caso dos polígonos, basta que eles tenham o quê? Ângulos congruentes e lados proporcionais. Ok? Beleza. Uma coisa super importante também na questão dos triângulos, que quando dois triângulos são semelhantes, a razão entre quaisquer elementos lineares é constante, né? Igual aquele K. O que aconteceria com a relação das áreas de dois triângulos semelhantes? Vamos ver aqui agora, isso é bem interessante. Então vamos imaginar que a gente tem esses dois triângulos aqui, ó, que são semelhantes. Esse triângulo é semelhante a esse. Ou seja, eu posso falar, por exemplo, que esse ângulo tem a mesma medida desse, esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida desse, e que este ângulo aqui, ó, tem a mesma medida desse. Ok? Bom, se esses dois triângulos são semelhantes, eu posso falar que a base desse B1 dividido pela base desse, B2, dá o mesmo resultado que a altura desse aqui, ó, H1, dividido pela altura desse aqui, ó, H2. Viu até que eu coloquei um 90 graus ali para indicar a altura, né? Então, B1 dividido por B2 é igual a H1 dividido por H2, e essa razão a gente vai chamar de K. Bom, então vamos ver o que acontece quando a gente dividir a área do triângulo 1 pela área do triângulo 2. Vamos lá. Ó. A área do triângulo 1 vai ser B1 vezes H1 dividido por 2, né? Base vezes altura sobre 2. A área do triângulo 2 vai ser B2 vezes H2 dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. A gente pode simplificar os dois, né? E aí o que vai sobrar para a gente? Ó, vai sobrar B1 vezes H1 dividido por B2 vezes H2. Bom, e aí a gente pode fazer o seguinte. Perceba que esse B1 dividido por B2, ó, o valor de B1 dividido por B2 é K, tá vendo? Por essa expressão aqui, ó. E o valor de H1 dividido por H2, ó, essa razão aqui, ó, também é K. Conclusão, pessoal, quando a gente dividir a área do triângulo 1 pela área do triângulo 2, essa razão é K vezes K, ou seja, é K ao quadrado. Então, se a razão de semelhança de dois triângulos for um número K, a razão entre as áreas é essa razão ao quadrado, ok? Isso é muito importante. Beleza. Aproveitando que a gente está analisando a proporcionalidade de dois triângulos semelhantes, uma outra relação que envolve proporcionalidade é o Teorema de Tales. E o que diz o Teorema de Tales? Bom, imagine o seguinte, que a gente tem três retas, a reta R, a reta S e a reta T. De maneira que a reta S é paralela à reta R, e a reta T é paralela à reta S. Ou seja, as três retas são paralelas entre si. Aí a gente vai traçar aqui duas retas transversais, ó, a reta A e a reta B. Duas retas transversais a essas três. E aí a reta A vai cortar aqui nos pontos A, B e C, as três retas. E a reta B vai cortar essas três retas nos pontos D, E e F. O que diz o Teorema de Tales? Bom, o Teorema de Tales diz o seguinte, que
retas paralelas interceptadas por transversais formam entre as paralelas segmentos proporcionais. Ou seja, esses segmentos aqui, ó, o AB, o BC, o DE, o EF, eles são proporcionais. Se eles são proporcionais, a gente pode fazer o quê? Proporções entre eles. Então, por exemplo, a gente pode estabelecer aqui, dentre várias proporções, essa daqui, ó. A gente pode falar que o segmento AB está para o segmento BC, assim como, aí o que a gente faz numa transversal, a gente repete na outra. O segmento DE está para o segmento EF. Certo? Dá para a gente montar outras proporções, por exemplo, a gente pode falar que o segmento AB, ó, uma outra proporção aqui, ó. O segmento AB está, por exemplo, para o segmento AC, ó, tá vendo? AB está para AC. Assim como, aí a gente repete de cá, né? DE está para esse segmento todo aqui, ó, que é o DF. E assim a gente pode montar várias proporções aí que obedecem a esse teorema simples e muito importante chamado Teorema de Tales. Ok? Bom, vamos dar uma treinada? Os pontos D, E e F pertencem aos lados de um triângulo retângulo ABC, determinando o retângulo BFDE com BF igual a 6, conforme a figura. Então tá aqui, ó. Aí ele diz mais, ele diz que o segmento AB mede 8, o segmento BC mede 10 e ele quer saber qual é o tamanho do segmento BE. Então vamos resolver. Seguinte, o segmento AB vale 8, então essa medida toda aqui, ó, essa medida toda, ela vale 8 centímetros. O segmento BC, ou seja, isso aqui tudo, ó, vale 10 centímetros. E ele quer saber quanto que é o segmento BE. O segmento BE seria exatamente essa medida aqui, ó. Ok? Bom, a saída dessa questão, obviamente, vai ser semelhança de triângulo. Então, antes da gente estabelecer proporções, a gente tem que ver quais são os triângulos semelhantes que a gente vai utilizar para resolver a questão. Então, a ideia é a seguinte, já que isso aqui é um retângulo, todos os ângulos aqui, ó, eles medem 90 graus, ó. Todos, inclusive os suplementares a eles que ficam aqui de fora, né? Seguinte, o segmento DE e o segmento BF, prolongando ele aqui, eles são paralelos, né? Então esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, eles são correspondentes. Se eu chamar esse ângulo de alfa, esse aqui também é alfa. Da mesma maneira que esse lado aqui, ó, o BE, que se a gente prolongar, ele vai até lá o A, ele é paralelo, ó, o BE é paralelo ao DF, pelo fato disso aqui ser um retângulo. Conclusão, esse ângulo aqui, ele é correspondente desse, ó. Então se a gente chamar esse ângulo aqui de beta, aquele ali também é beta. Tá percebendo que, por exemplo, a gente pode falar que o triângulo ABC, que é o triângulo original, ele é semelhante ao triângulo AED. Ele é semelhante ao triângulo AED. Por quê? Porque eles têm os mesmos ângulos, tá vendo? O triângulo ABC tem quais ângulos? Alfa, beta e 90. E o triângulo AED também, ó. Alfa, beta e 90. Se eles são semelhantes, a gente pode estabelecer uma proporção entre os lados. Então, vamos organizar a nossa vida aqui, ó. Bom, se esse segmento BF é 6, o segmento ED também é 6. Se esse lado AB é 8 e o EB é x, aqui vai ser 8 menos x, né? O lado AE. E aí agora a gente vai fazer a proporção. A gente pode fazer o seguinte, ó. Oposto ao ângulo alfa do triângulo AED, 8 menos x. Está para oposto ao ângulo alfa do triângulo ABC, é 8. Tá vendo? A gente está fazendo a proporção entre os lados correspondentes. Vamos mudar de ângulo, ó. Oposto agora ao ângulo beta do triângulo AED é 6. Oposto ao ângulo beta do triângulo ABC é 10. Multiplicando cruzado, a gente vai ter o seguinte, que 8 vezes 6, ó, 48. Isso é igual a 80 menos 10x. Ok? Passo o 10x para cá, vai ficar 10x é igual a 80 menos 48. 80 menos 48 dá
32. Portanto, o nosso X aí vai dar 3,2 centímetros, letra D. Abraço, gente. Valeu.